Olá, o Pensando Bem está no ar e o tema de hoje é pessoas em situação de rua. Na região metropolitana de Belém, existem cerca de 580 pessoas em situação de rua, segundo pesquisa da Universidade Federal do Pará, realizada em 2014 pelo Programa Interdisciplinar Trópico em Movimento. 83,7% são do sexo masculino, 16,6% do sexo feminino e 54% com procedência da região metropolitana de Belém. Os motivos da existência dessa população estão ligados a questões como, por exemplo, o abandono familiar, o uso de drogas, entre outros. Outro dado preocupante, segundo a pesquisa, é a existência de uma significativa camada da população que se encontra em situação de moradia, mas em extrema pobreza, tornando-se potencialmente morador de rua. Nós temos hoje, para discutir a respeito desse assunto, duas pessoas tremendamente envolvidas nessa questão pela vivência que elas têm. Temos o Carlos Alberto de Jesus Abreu, que faz parte da comunidade Missão Belém. Um prazer tê-lo conosco hoje, Carlos. O prazer é todo meu estar aqui nesse programa. E a Cirema Cardoso, que é a coordenadora do Centro de Referência para a População em Situação de Rua da Fundação Papa João XXIII, FUNPAPA. Muito obrigado por estar aqui conosco, e a Cirema. É um prazer ter conosco. Eu gostaria, no início, de rapidamente vocês falarem um pouco o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem. Depois entraremos mais a fundo nas ações, tanto da Missão Belém como da FUNPAPA. Começa aí, Carlos. Bom, a comunidade Missão Belém, né, nós nos intitulamos, né, uma família para quem não tem família. Então, nosso trabalho é bem voltado à evangelização e, consequentemente, o acolhimento desses irmãos que se encontram na rua. Como o padre mesmo falou, muitos desses irmãos, eles vêm de abandonos e tudo mais. E o que acontece? Consequentemente, é muito fácil eles emergirem no mundo das drogas. Você como que o responsável da Missão Belém aqui? Na realidade, eu sou um irmão raio, né? Ou seja, uma pessoa que já se restaurou, porque eu também vim do mundo do álcool. Uhum. Eu fui um alcoólatra, né? Estou há 7 anos na comunidade e pela experiência e depois da recuperação eu fui começando a trabalhar junto com os missionários, e só no Pará eu já estou há 2 anos e meio, mas tenho 7 anos de comunidade. Muito bem, prazer tê-lo conosco. Então, cara. Prazer é todo meu. Cirema. Bom, eu sou Yacirema, sou assistente social, estou no momento no Centro POP, que a gente coloca sempre a abreviatura, porque é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua da Prefeitura Municipal de Belém, que foi criado o primeiro Centro POP em 2013, né? E hoje estamos também em Coraci, trabalhando com pessoas em situação de rua. Então, eu quero começar um pouco sobre dados gerais nessa situação, que é uma situação extremamente preocupante. É dolorido, é doído, é dolorido, né? Se deparar com pessoas, muitas vezes, morando na rua, enfim. Como podemos definir hoje uma pessoa em situação de rua? Quem é esta pessoa em situação de rua? Como podemos definir pessoas em situação de rua? Começa aí, cara. Hoje, pelo menos pela experiência que nós temos, né, são essas pessoas realmente que, como a gente tem até comentado aqui no camarim, né, são pessoas que muitas vezes têm família e, por problemas alheios, acabam sendo colocados para fora de casa, né, emergindo para as ruas e, consequentemente, elas não conseguem se reabilitar e se jogam nas drogas, se jogam na bebida e acabam ficando realmente perdendo a autoestima. Essa que é a verdade, né? E não conseguem sair se não tiver um apoio, alguém que ajude, e acabam caindo, exatamente. Na rua da amargura. Exatamente, literalmente. E a Cirema. Como eu estava conversando, e esse tempo todo que trabalhamos com pessoas em situação de rua, né, o Papa já faz um trabalho já há mais de 20 anos com pessoas em situação de rua, e que agora, às vezes as pessoas falam assim,
está aumentando o morador de rua, né? Não é que está aumentando o morador de rua, a pessoa em situação de rua. Está realmente aumentando o uso abusivo de drogas, álcool e outras drogas, que faz a pessoa a ir para a rua. Quando a pessoa chega a ir para a rua, ela perdeu todos os valores. E é esses valores que nós tentamos buscar enquanto instituição, enquanto FUNPAP, enquanto Centro Pop, né? Tem uma equipe especializada para realmente fazer com que essa pessoa emerja de novo, faça uma imersão realmente de valorização pessoal, né? Porque muitas das vezes as pessoas chegam, sempre a gente brinca, por que a pessoa diz assim, tu perdeu. Ele primeiro perdeu o valor à vida, perdeu o amor próprio, perdeu o emprego, perdeu a família, e é essa valorização que nós buscamos nele. Então, nós trabalhamos, né, enquanto FUNPAP, enquanto Centro Pop, com toda uma demanda das políticas sociais, políticas setoriais, para realmente buscar o quê? Documentação, emprego, mas principalmente a valorização pessoal. Olha, segundo o estudo da UFPA, a maioria desta população encontra-se na faixa etária de 18 a 29 anos e se concentra nos centros urbanos das duas cidades e em distrito da capital paraense, que é mais ou menos Belém e Ananindeua particularmente, né? Por que, segundo vocês, por que a maioria dessas pessoas está dentro dessa faixa etária? Como é que vocês explicariam, né, esta faixa etária predominante? Eu acho que, na realidade, eles entram mais cedo nessa vivência de rua, justamente por quê? Porque acabam se afastando, eu pelo menos penso de Deus. Acabam entrando em baladas, companhias que muitas vezes não estão diretamente ligadas a uma religião, a esse tipo de coisa, né? Porque inclusive esse final de semana nós promovemos um encontro vocacional e tinham muitos jovens, tinham em torno de 50 jovens. Quer dizer, nesses 4 dias que foram promovidos que foi promovido esse encontro, esses jovens já não estavam nas ruas, enquanto que outros estavam embaladas em shows, esse tipo de coisa. E eu acho que por causa disso é que as coisas acabam acontecendo mais cedo. Enquanto por que essa faixa etária e assim? Enquanto experiência, né, profissional que a gente vem atendendo, o que a gente percebe muito daqueles que hoje estão em situação de rua nessa faixa etária, muitos estão desde 4, 5 anos no envolvimento da rua, né? E para realmente vamos dizer assim, a uma socialização, eles acabam se envolvendo, e é o uso da droga o principal, entendeu? Então, pelo desajuste familiar, por desemprego, quer dizer, N situações leva realmente a pessoa estar nesse caminho, né, das ruas. E o que a gente percebe é por isso que essa faixa etária é muito pouco, porque ele já vem há um tempo, nós já atendemos pessoas que, desde 6 anos eu uso. Só 6 anos de idade, como vários colocam. Muitas das vezes meu pai me mandava com 7 anos de idade buscar um cigarro, uma cerveja para ele lá para casa, e ele ficava bebendo. Não, porque minha mãe fez isso, fez aquilo. Quer dizer, todos os depoimentos, a maioria, não dizer todos, nunca a gente pode dar, até conversando, nunca a gente pode generalizar nada, né? Quando a gente, aqui o Centro Pop de São Brás, ele já tem há 2 anos, né? E é diferente a demanda existente de Iporaci, né? Nós percebemos que é uma demanda diferente. Então, eu não posso dizer que todas as pessoas em situação de rua são iguais. Cada um tem sua vivência. Vou fazer uma pergunta. Eu trabalhei durante muito tempo com meninos e meninas, moradores de rua, inclusive. Em situação de rua, muitos trabalhadores de rua, mas também moradores de rua através da República de Emaús. Existem ainda meninos e meninas de menor idade em situação de moradia de rua, pelo conhecimento que vocês têm aqui na cidade? Hoje é menor, é bem menor. São mais nessa faixa etária realmente na fase de adolescência e a fase adulta, né? É bem maior. Pequeno número de
de crianças. Exatamente. Crianças, meninos e meninas. De acordo com o serviço de abordagem que existe nos centros de referência especializados, né, na FUNPAPA, há os trabalhadores infanto-juvenis, sim, nas feiras, nos grandes centros, mas é menor. Eu estava me referindo àqueles que têm moradia mesmo na rua, que ficam na rua. Moradia é muito difícil. E outro detalhe com relação a feminino, que a gente percebe nos depoimentos, tanto que você está vendo que a porcentagem é menor, né? A maioria das mulheres que estão em situação de rua é levada pelos seus companheiros, não porque foi sozinha, né? São levadas pelos companheiros e eles vão ficando para fazer companhia a esses companheiros, para usar igual, e às vezes elas não usam, né? Mas mais pela companhia mesmo. Já foi maior o número de pessoas em situação de rua aqui em Belém? Sim, já foi menor. Maior? Já foi... hoje eu acho que... hoje é maior. Hoje é maior? Hoje é maior. Porque existe uma migração de outros estados. Isso. Então, Uma parte do Maranhão, né? Muitos vêm de fora de outros estados para cá. É muito pulverizado. Tem na pesquisa, acho que não, faz mas referência. não, o que eu estou perguntando, minha pergunta é se essa situação é mais grave hoje do que anos atrás. Hoje é mais grave. Eu acredito também que é mais grave pelo tempo que nós temos de vivência. Hoje é mais grave, porque não coloco como hoje a pessoa em situação de rua está maior, não. Hoje o uso abusivo de álcool e outras drogas está muito grande, entendeu? Então está fazendo com que essas pessoas vão para a rua, né? Por todo um desapego familiar. Então realmente hoje é maior. E também a violência, consequentemente, ela está aumentando em função do uso abusivo de drogas. Nós tivemos um programa que tratava sobre a questão da violência urbana e juventude. E algumas manchetes de jornais, algum tempo eu percebia com uma certa frequência o número de vítimas de jovens moradores que moram em situação de rua. Por exemplo, no entroncamento ali... Eram vítimas de violência? Isso. É interessante. Vocês têm algum dado que, por exemplo, que demonstram que tem esse controle de que existe, digamos, homicídios, violências com morte, extermínio dos moradores? Se alguém os vitima, se é entre eles, como é que é isso? Vocês têm esse levantamento? Essa constatação? Bom, eu particularmente não tenho números, porém a gente percebe que existe alguns casos. Esses casos, geralmente, oriundos do uso realmente, a briga entre eles, as rixas entre eles mesmo, né? Por causa do uso. Então, quer dizer, eles se tornam violentos muitas vezes para adquirir a droga. Então, é muito grande. A gente vê pelos jornais, pelo menos, que são acompanhados, né? E mesmo os próprios traficantes, não é que diga assim, entroncamento é mais, São Brás é mais, Ver-o-Peso é mais. Não. Há muito, eles andam muito na cidade, não posso dizer assim, eles se deslocam muito. Então, há violência por causa do uso, por causa daquele vício constante, né? E por isso a importância, né, que coloca como parceria entre outros setores, a saúde, geração de emprego e renda, né? A assistência ela não se locomove só. Nós temos que realmente fazer isso. Mas a minha pergunta vai também numa outra direção, na questão da violência. Eles sofrem muita violência por estarem na rua? Sim. Eu gostaria que você comentasse isso pela experiência que vocês têm. Olha, na realidade essa violência ela só muda de estado, porque eu, como tive muito tempo em São Paulo, nós tínhamos casos até inclusive de mortes entre eles próprios dormindo. E já soubemos de casos aqui também, né? Às vezes por causa de um roubo de um determinado objeto, o outro vai e acaba cometendo... Quem é outro, você fala? Quem seria esse outro? Seria um outro entre eles. Uma outra pessoa. Assim, mas né? também, sei lá, jovens ou pessoas que discriminam ao ponto de cometer violência contra eles. Não, na realidade, normalmente é entre eles mesmos. Outras pessoas não acabam não cometendo, muito pelo contrário. Está de acordo, Yassirema? Pelo que nós já vivenciamos, muitas das vezes, eles vêm muito reclamar realmente a polícia é muito, né,
é muito violenta. Hoje, nós estamos assim num processo de realmente de conversa, de parceria com a segurança pública, mas antes nós tínhamos muita, logo quando nós começamos, era muita realmente discussão com relação a isso. A gente não pode ficar na frente de uma loja que vem e querem tirar a gente de lá, nós somos lixo. Então, é este conceito que a gente tem sempre que colocar. São pessoas, são seres humanos que estão num estado vulnerável no momento, né? Não são lixos. Né? E se coloca muito isso. Olha, tira da lava da minha casa porque está sujando. Não é isso. Você não pensa na pessoa enquanto ser humano. E é isso que nós... E nós não podemos dizer assim, vamos tirar. Você não pode tirar. Existe o livre-arbítrio de ir e vir. Né? Nós vamos fazer o quê? Conversar, falar sobre valorização humana, falar dele se perceber enquanto ser humano que pode mudar e pode realmente vivenciar novamente uma sociedade. Você tem notícia assim de que eles sofrem muita discriminação por estarem na rua? Ah, sim, isso tem bastante. Isso tem bastante. Eu disse agora há pouco, né, respondendo a pergunta anterior, que acontece muito entre eles, porque normalmente os que vêm até nós, geralmente eles chegam realmente machucados em função de brigas, tal, esse tipo de coisa, entre eles, né? Que lógico que eles reclamam de polícia, isso é inevitável. Isso é inevitável, né? E a discriminação de moradores, tal, esse tipo de coisa acontece. Mas existem até moradores também que acabam ajudando. Tem moradores que ligam para nós, tal, pô, estamos com pessoas assim, esse tipo de coisa. Será que vocês não poderiam fazer uma pastoral lá, esse tipo de coisa? Sim. Acontece. Há realmente também discriminação, por isso que eu coloco a discriminação, mas acho que com o trabalho já realizado, já até mídia, já até realmente várias comunidades terapêuticas, a prefeitura fazendo, de trazer essa comunidade para dentro, a sociedade também para dentro, percebendo essa pessoa. Mas houve sim, sempre houve essa discriminação. Vai uma pergunta para você que é da FUNPAPA. A FUNPAPA, como entidade, como órgão executor de uma política pública, né, voltada para essa população, tem algum tipo de controle sobre essa situação, sobre esse panorama, diríamos assim? Controle a gente não pode dizer, né? Não existe controle entre seres humanos, né? Quando fala em controle da situação, mais do que das pessoas, né? Isto é, vocês acompanham o fluxo, se aumenta, quando aumenta, se diminui, enfim. Nós temos que ressaltar que a Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua é nova, foi em 2009. Nunca nenhuma a secretaria realmente trabalhou diretamente com a pessoa em situação de rua, porque antes o que era, como a gente falou anteriormente, eram trabalhadores infanto-juvenil, né? Hoje existe, né, em 2009 percebendo que há necessidade, então a assistência colocou os centros, os CREAS, os Centros de Referência Especializados, e o Centro POP para este controle. Antes sempre teve as unidades de serviço de abordagem, que faziam esse serviço, né, de verificação de quem está. Tem os abrigos, né, que eles, a partir do momento que a gente faz um trabalho subjetivo, olha, você quer ir para uma comunidade terapêutica, quer ir para um abrigo, nós vamos encaminhar. Né? Então, é este controle que nós temos, a política pública da assistência social juntamente com a saúde, né? Como volto a falar, juntamente com a saúde, juntamente com o terceiro setor, juntamente com as comunidades, né? Porque nós, enquanto assistência, nós somos os órgãos executor para o quê? Para direcionar enquanto direitos humanos, perceber enquanto essa pessoa direitos humanos. Né? Muito bem, nós estamos já terminando nosso primeiro bloco, nosso primeiro momento, para ter um pouco um panorama de como se encontra essa situação na nossa cidade. No próximo bloco veremos um pouco o que leva as pessoas, né, para ir para a rua, como é que é feita a abordagem de vocês, como é que... Então, vamos terminar esse primeiro bloco, né, Francisco? É um assunto bem interessante, nós vamos dar continuidade no próximo bloco, no segundo bloco, conversando com Carlos Abreu do Missão Belém e a Yacirima Bahia da FUNPAPA sobre pessoas em situação de rua. Um breve apoio cultural e voltamos. Aguarde. Estamos de volta com o segundo bloco do Pensando Bem. O tema de hoje é pessoas em situação de rua. Padre Bruno. Olha, posso dizer o seguinte, dói ver uma pessoa na rua, popularmente falando, jogada na rua. E deve ter muitas motivações, vocês já falaram muito a questão da droga.
eu vou problematizar. Será que a droga é mais causa ou é resultado? Quem sabe, um morador de rua numa entrevista falou o seguinte, que a questão da droga, mas também o desemprego, questões familiares, questões de desentendimento dentro da família. A droga é uma causa ou também um reflexo de toda uma situação que, de uma certa maneira, atinge essas pessoas? Carlos? Na realidade, nós entendemos que é justamente essa junção. Pode ocorrer por diversos fatores, realmente. Desentendimentos familiares, às vezes até a própria educação que foi tida, um relacionamento entre pai e mãe que não deram certo, envolvimentos com outras pessoas. Quer dizer, existem diversas situações que podem levar à dependência e, consequente... Vocês convivem com esse conjunto de situações? Sim. É bastante vasto. Quer dizer, cada situação, cada caso é uma situação. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Então, existem pessoas que, poxa, não viveram nem com os pais. Não conhecem muitas vezes os pais. O outro via pai e mãe brigando o tempo todo. Então, quer dizer, uma série de situações que a gente tem que aprender a lidar, né? E nas ruas estão cheios de casos assim que o desentendimento familiar foi o ponto crucial para que eles fossem para a rua, né? Com certeza. Como sempre nós falamos, a gente não pode generalizar nada na nossa vida, né? E aí, com isso que eu trabalho todo o tempo, eu não posso dizer que todos primeiro brigaram para depois ir para a rua, ou todos usaram droga para depois brigar, depois ir para a rua, ou todos tiveram família, né? Cada caso é um caso, como o Carlos falou, e a vivência que nós colocamos muito é que temos que vivenciar aquela pessoa a cada momento. Temos que ver essa pessoa, o que realmente está acontecendo com ela, o que aconteceu com ela, para nós realmente traçarmos uma linha de trabalho, uma linha de conversa, para realmente dizer, é isso ou é aquilo. Eu queria fazer uma reflexão do ponto de vista estrutural. É o seguinte, a pessoa, nós temos uma política de habitação no país, que essa política de habitação prevê residências, casas, moradias. Tem pessoas que não têm casa, não têm teto, são sem tetos. E são vários grupos dessas pessoas em situação de rua, a gente pode classificar de várias formas. Aí eu pergunto, o que a legislação prevê para quem não tem um teto e mora na rua? É criminoso? Ou a pessoa, do ponto de vista da lei, pode morar na rua? Pelo menos eu acabei de colocar, né? É o livre-arbítrio, né? Tem pessoas, a gente não pode... Tem pessoas em situação de rua que tem essa... Que faz uma opção... A ideologia de vida de morar na rua. Esta, né? Então ela não pode ser criminalizada por morar na rua. Não pode ser criminalizada, não. Né? É um ser humano que então pode... aí entra uma questão... tudo bem, não pode ser criminalizada, tudo bem, isso tudo bem. Mas, será que existem pessoas que, pelo seu livre-arbítrio, conscientemente, optam por morar na rua? Se tivessem outras condições, como é que é essa liberdade, diríamos assim, de consciência que leva a minha opção é morar na rua? É algo bastante complexo para se dizer, porque depende bastante da relação interfamiliar. Né? Eu estive à frente de um sítio no município de Pirassununga, interior de São Paulo, numa ocasião, em que a pessoa era até bem financeiramente, mas estava na rua, não conseguia morar dentro da própria casa. Por problemas intrafamiliares. Exatamente. E vamos problematizar mais ainda. As ideologias, os hippies, né? É uma pessoa em situação de rua. Os andarilhos. Eu posso dizer, não, tu tens que ficar aqui numa casa? Mas isso faz parte do nosso quadro aqui na região metropolitana? Faz. Nós recebemos muito migrantes, muito andarilhos, recebemos pessoas até muito interessantes, que nós tivemos uma vez um rapaz que veio da Argentina,
conheceu uma pessoa pela internet, né? E quando vejo, ele estava lá na porta, todo cheio de relógio bonito, todo pronto, e todo de mochila e falando espanhol. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Ele não tinha. Ele conheceu essa pessoa, veio embora, pegou o dinheiro da avó, que mora com a avó, atrás dessa pessoa. Quando chegou aqui, a menina não quis ficar com ele. Aí já tinha 3 dias ficado na rua. Aí eu estava no próprio São Brás, né? Como fala daquele, a demanda diferente do, né? E aí estava em São Brás, nós tivemos que fazer todo o serviço. Ele foi, teve até um trabalho até extra mais até, que até as educadoras pagaram um hotel para ele ficar, para ele não ficar muito tempo na rua, né? 2 dias, aí a avó dele mandou de novo dinheiro para poder ele ir embora. São casos meio raros. Raros. Mas é como você está falando, a gente não pode generalizar dizendo que toda pessoa que está em situação de rua tem uma problemática familiar. Eu acho que é esse ponto que eu queria problematizar ainda mais, porque a gente tem que ver. Só que existe uma característica do perfil desses moradores de rua na região metropolitana, que são problemas estruturais, que vai... Quando a gente fala questão familiar, mas vem também questão socioeconômica, da falta de políticas públicas que inviabilizam que as pessoas possam viver com dignidade e tenham que buscar alternativas nem tão humanas, digamos assim. Eu sou meio controversa quando a pessoa diz falta de política pública. Existe muita política pública, porém gerenciada meio às avessas. Então, quer dizer, essa política... Então vamos mudar o termo. Então, a política pública insuficiente ou ineficaz, dependendo de quem gere, para chegar na pessoa. Exatamente. É a mesma coisa, esse é outro tema, do ECA, quando a pessoa diz assim, não presta o ECA. Será que está sendo colocado corretamente? Existem várias leis. Né? Então, essa aqui é outra vertente. Mas, quando eu coloco política pública, a política pública principal tem que ser intersetorial, porque a pessoa é como um todo, né? A pessoa integral, né? Integral. Eu vou falar dela como ela precisa do quê? De casa, comida, emprego, família, educação, espiritualidade. Aqui no nosso município existem, diríamos assim, retaguardas em todos esses aspectos para responder às diversas situações dessa população que está em situação de rua? Hoje, por exemplo, os setores se sensibilizaram com isso. Por exemplo, moradia, a questão saúde, de diversos aspectos que você acabou de indicar ainda há pouco. Existem essas que eu chamo retaguardas? Hoje nós temos. Hoje nós estamos com um programa que... Capaz de... Não como um todo, não tão eficaz, é isso que eu estou colocando. Existe, mas não tão eficaz como deveria. Quer dizer, não há a falta, existe, mas com muita limitação. Exatamente. Que dá uma sensação... Não tem a capacidade de atender a todo o universo. Em todo o universo, exatamente, que é muito grande. Além porque também a demanda, né? A demanda é grande, exatamente. E existe também aquelas coisas que a gente volta a falar. Quando a gente coloca assim, a gente faz todo um trabalho, né? Tem o serviço de abordagem da FUNPAPA que faz um trabalho de conversa primeiro, porque é como eu acabei de falar, quando as pessoas dizem, olha, vai lá buscar aquele que está lá na frente, eu não posso chegar lá e dizer, vai-te embora daqui que o cara não quer, tu não quer lá dentro de casa, na frente da casa dele. O que a gente trabalha? Nunca saída compulsória. Nunca saída compulsória. É esse o caminho. Exatamente. E já aconteceu... Mas é todo um caminho de criar oportunidades capazes de fazer com que a pessoa... com autodeterminação resolva de encontrar uma outra situação mais digna. Mais digna. E é isso que nós trabalhamos, entendeu? A dignidade dos direitos humanos. Quando a gente coloca assim, essa importância dele o quê? O meu limite acaba quando o limite do outro começa. Carlos. Como a Elisema falou, também é a mesma coisa. Nós não impomos nada. Nós fazemos a nossa abordagem, é uma abordagem de evangelização e nós promovemos o convite. Nós temos uma casa assim, assado. Você. No próximo bloco eu vou querer saber o que é efetivamente, concretamente vocês fazem e como é que chegam a fazer o que vocês fazem. Né? Tá ótimo. Mas agora, ainda quero problematizar o seguinte, né?
políticas públicas podem existir, mas a sua aplicação depende de uma série de fatores que, de uma certa maneira, tem a ver com o exercício do poder público, que tem a responsabilidade de responder a essa situação. Por que a FUNPAPA não está dando conta de todo o universo, como você me falou ainda há pouco, né? Existe uma política, mas que não dá para todo mundo. O que está faltando? Bom, nós começamos a trabalhar, enquanto FUNPAPA, né, enquanto prefeitura, realmente os intersetores. Né? Volto a falar que a assistência e qualquer setor não trabalha sozinho, uma pessoa como um todo. Então, nós estamos fazendo com que, como estou colocando, o Pacto pela Vida veio realmente unir esses setores para realmente colocar essa... Hoje nós estamos, através das comunidades terapêuticas, nós estamos com 120 vagas para a comunidade terapêutica. Mas o trabalho, como estou colocando, o trabalho é pessoa por pessoa, né? É realmente a sensibilização daquela pessoa, dizer você é essa vida que você quer para sempre, né? Ficar à margem da sociedade. Então, é um trabalho rotineiro, não é de repente, né? Então, é este trabalho que a gente faz gradativamente, o convencimento, a sensibilização da valorização da vida. Eu vou fazer uma pergunta para você, depois o Carlos pode complementar. Você falou 120 vagas para a comunidade terapêutica. Aí eu gostaria de saber quais são os critérios que vocês estabelecem para que as pessoas possam ingressar a esse serviço, porque não é um serviço diretamente da prefeitura, digamos, é uma espécie de uma ação terceirizada. Não sei se essa é a melhor expressão. Mas como é que essas pessoas vão ingressar nessas comunidades? Quais são os critérios que vocês escolhem para que essas pessoas possam acessar essas comunidades? O principal é querer. O principal é querer. Entendeu? Não, e o critério para a comunidade, como vocês escolhem? Para nós aqui não existe critério de dizer ou eu sou mais ou menos dependente. Existe realmente o querer da pessoa, porque quando ele passa por um abrigo, passa pela comunidade, por um centro pop, é todo um trabalho realmente de valorização. Porque quando falam, não existe critério. É o querer realmente. Não, porque deixa me fazer... Eu entendi, agora eu entendi que tu falou com relação... Eu quero saber as comunidades terapêuticas. Você falou que são 120 vagas. Essas 120 vagas, como são distribuídas? Quais são essas comunidades? Se elas têm reconhecimento da assistência social, se é oficial? É oficial, né? Quais são os critérios para escolher as comunidades terapêuticas? Isso. Né? O principal foi feito avaliado junto com os CAPs. Né? Com os CAPs, como eu estou falando, a assistência junto com a saúde, né? Foram fazer uma visitação nas comunidades terapêuticas existentes, não só em Belém. Tem 2 comunidades em Mosqueiro, tem uma comunidade em Santa Isabel, tem outra comunidade em Benevides, né, que foi feita através de uma licitação. A prefeitura abriu uma licitação para essas comunidades se colocarem, né, para poder fazer essa avaliação junto ao CAPES e assistência saúde e assistência social, para ver se elas estão aptas a atender essas pessoas. Então, o maior critério, são vários critérios realmente burocráticos, né? Para realmente, porque a gente não pode pensar em depósitos de pessoas, de jeito nenhum, né? Isso junto com a saúde, nós percebemos que existe muitas em Belém, né? Que então, não atende essa. Que não atende, não chega. A Missão Belém recebe essa demanda? Bom, nós procuramos atender da melhor forma possível. A comunidade ela foi criada justamente para o morador de rua. O perfil que nós temos aqui são alguns que usam droga, tal, esse tipo de coisa, é realmente um resultado de estarem na rua. Mas ela foi basicamente criada para um morador de rua. Então a gente nunca diz que não existe vaga, entende? Nunca. A gente vai ampliando casa na medida do possível, com a doação de pessoas e tudo mais, porque nós não temos subsídio de ninguém, né? Nós vivemos da doação. Eu digo, a FUNPAPA manda moradora de rua para vocês acolherem? Quando eles precisam. Quando sim, eles mandam sim. E a gente acolhe sem problema algum. Deixa eu ver o que eu quero perguntar. A minha pergunta é um pouco nesse sentido. Existem comunidades terapêuticas ou com o atendimento
especificamente voltado para o mundo feminino? Sim. Nós temos conveniadas com a prefeitura duas comunidades que são só feminino. Só feminino? Isso. Aqui em Belém ou fora? Tem uma fora e outra aqui. E é mais fácil lidar com o mundo masculino ou com o mundo feminino? Por incrível que pareça, o feminino é mais difícil. É mais difícil. Mais resistente. Mais complexo. É como eu falei anteriormente, ela está por uma opção, por uma escolha, devido ao companheiro que está na rua. Entendeu? Então, para ela ter esse convencimento, aí volto a falar, da valorização pessoal, né? É muito difícil. Muitas vezes nós conseguimos já colocar algumas pessoas, né? E quando vejo, elas já estão de novo com a pessoa, porque o homem, né? Ele não quis ir. Ele quis continuar na rua. Então ela volta de novo. Se um casal quiser, que mora na rua, quiser um atendimento, esse atendimento é feito por masculino e feminino ou pode ser conjunto? Pode ser em conjunto. Tanto no abrigo da prefeitura, nós temos um abrigo só para casal, né, e mulher, e aí tem o outro que é só masculino. A Missão Belém é só masculino, né? No momento, sim, mas nós já tivemos uma casa feminina no Americano, né, no município de Santa Isabel, porém, como ela falou, é mais difícil trabalhar com mulher. E essa casa nós não temos hoje. Temos a intenção, lógico, de abrir posteriormente, mas isso vai decorrer de uma série de fatores, né? No próximo bloco nós vamos mergulhar um pouco mais diretamente a fundo no tipo de atendimento que está sendo dado, né, tanto em nível de FUNPAPA como em nível da experiência da Missão Belém, e também como pode haver uma participação e um envolvimento da população, das pessoas, né? Como eu que passo pela rua, vejo alguém nessa situação, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mas nós vamos... Então nós vamos para o intervalo, um apoio cultural, e voltamos a falar sobre pessoas em situação de rua aqui no Pensando Bem. Voltamos no terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre pessoas em situação de rua, um tema que muitas das vezes não é tão abordado, mas o Pensando Bem traz para cá para a gente fazer esse bate-papo e esse debate. É um tema que faz parte do nosso cotidiano. Queremos uma cidade bonita, e às vezes ficamos impactados com pessoas que optam ou que são empurradas para ter na rua até a sua própria moradia. É uma situação que nos faz pensar, né, a todos nós que queremos dignidade para todos, né? E a minha pergunta primeira é a seguinte: na nossa região metropolitana, tanto o pessoal da Missão Belém como da FUNPAPA conhece esta área onde as pessoas moram. Quais são as áreas de maior incidência, né, aqui em Belém, onde se agrupam mais estas pessoas? Porque eu acho que existe também esse espírito de grupo, né, entre as pessoas, né? No meu ponto de vista, é mais a região central mesmo, onde estão localizadas as áreas comerciais. Por quê? Porque a facilidade, a aproximação deles é maior, né? Realmente o comércio, né, a transuintes, as pessoas passando, né, é mais fácil até eles fazer uma flanelinha, trabalhar e ganhar um dinheiro. A sua subsistência. Exatamente. Né? É lá onde eles ficam. Na parte, mas a gente vê visualmente um universo muito grande naquela região de São Brás, lá na Praça do Barata ali, e dentro de criar uma arquitetura, uma estrutura mesmo de adaptação, de roupa, esse ponto não é um dos de maior existe incidência, toda uma estratégia também de sobrevivência. Volto a falar, né? Porque São Brás é uma área comercial, é uma área de descida de pessoas por causa do terminal rodoviário, né? Então seria a área hoje que abriga o maior número de pessoas? São Brás e entroncamento. São Brás e entroncamento. São Brás e entroncamento.
Muito bem. Agora vamos falar um pouco de como é feita essa abordagem, quantas pessoas estão sendo atingidas, como estão sendo atingidas, que tipo de serviços é oferecidos a eles. Vamos começar por você, Yacirema, pela FUNPAPA. A FUNPAPA, né? A FUNPAPA já trabalha há um tempo, entre os centros de referência especializados, existe o serviço de abordagem social, que são equipes, né, que estão em territórios, como assim, existe em Coraci, Mosqueiro, Marco, eles são várias... São por distritos? São por distritos, né? E aqui em Belém temos 3, né, centros de referência especializados, que têm serviço de abordagem que vai até a área, né? Eles têm um pré-planejamento, né, para fazer essa abordagem primeira. Nós colocamos muito que a gente não gosta de abordagem, que parece abordagem de policial, né? Nós fazemos esse acompanhamento, esse primeiro contato, esse vínculo, que primeiro nós temos que ter o vínculo, né, para eles poderem, porque muitas das vezes o primeiro vínculo, eles mudam o nome, né, porque muitas das vezes já são conhecidos pela polícia mesmo, né? Então eles mudam o nome, e já no terceiro, no quarto, né, contato, que eles vão dizendo e vão realmente colocando. Quer dizer que esse todo um processo de conquista. De conquista, com certeza. Essa conquista é o principal, para realmente ver a realidade dele, que não é qualquer pessoa, né? Como vamos dizer, é um ser humano, que existe a sua privacidade, que quer continuar. Então existe esse serviço de abordagem, né? Faz esse trabalho e encaminha para o centro de referência, lá para o Centro Pop, que hoje existe em São Brás e em Coraci. Quantos profissionais vocês têm para fazer esse serviço hoje na FUNPAPA? Do serviço de abordagem? Isso. Nós temos, em média, nós temos 5 centros de referências, em cada centro são 15 pessoas, né, que são dividido em 2 turnos, pela manhã e à tarde, né? Eles não são identificados. Às vezes a pessoa diz, não tem ninguém da FUNPAPA lá. Não estão com colete, não estão com nada, porque assim, quando há essa primeira aproximação, sempre eles pensam que é conselho tutelar, que é a polícia que vai querer tirar eles, então nós estamos descaracterizados mesmo. E não vai conceito de conselho tutelar de que se tem medo, quando na verdade o conselho tutelar foi criado não para dar medo, mas para dar mais garantia. Né? É uma pena essa ideia de conselho tutelar, de que se tem medo como se tem medo de polícia. Né? E a minha pergunta também vai afunilando um pouco mais a situação da FUNPAPA. Quantas pessoas hoje estão sendo atingidas pelo serviço da FUNPAPA, principalmente fora da rua, né? Porque na Missão Belém, vou dizer, quantos estão lá com vocês, né, que aderiram, assumiram de estar lá com vocês e com vocês? Hoje nós temos 4 serviços realmente que tem pessoas em situação de rua, que são os 2 abrigos, né, que trabalham com casal e só com homem, e os 2 centros POPs, né? Que nós temos uma equipe interdisciplinar, né, psicólogo, assistente social, educadores sociais de rua e educador social. E quantos internos, entre aspas, podemos dizer? O abrigo, como você falou, né? Tem quantos abrigados? No abrigo tem média, cada um tem média 50 pessoas, cada um. E no Centro Pop, que são não são fixos. É mais, né? dinâmico. É mais dinâmico, né? Porque nós trabalhamos de 7 horas da manhã, o Centro Pop, né? Trabalha de 7 às 16 horas. Né? Não tem atendimento noturno. Não tem atendimento noturno, porque quando eles querem realmente se abrigar, a gente manda para os abrigos, né? A gente faz um trabalho primeiro do convencimento, né? Lá no Centro Pop. Então nós temos hoje, aqui em São Brás, atendem 80 pessoas diário, né? Aqui em São Brás, e em Coraci nós trabalhamos com 40 pessoas diário. Uma última pergunta, assim, depois a gente volta em outros aspectos. E o orçamento é suficiente? Nunca é suficiente. Se a gente for falar, porque hoje porque uma questão, né? Quando falamos em políticas públicas, né, as políticas públicas podem até existir, mas o que faz implementar as políticas públicas, entre outras coisas, é um orçamento público adequado para que elas realmente respondam. Isso.
Exatamente. E isso sempre é. Mas vamos agora passar para a Missão Belém. Missão Belém, quero dizer o seguinte, que Belém, da Missão Belém, não tem nada a ver com a cidade de Belém, não é, Carlos? Exatamente. Tem a ver com o bairro Belém de São Paulo, onde surgiu, me parece, essa experiência, essa comunidade. Fale um pouco. A Missão Belém está constituída há 10 anos, né? Nós completamos 10 anos agora no dia 1º de outubro. Aqui no Pará nós já estamos há 7 anos, né? E é uma experiência, na realidade é um movimento da Igreja Católica, né? E que a princípio nasceu de forma descompromissada, com 10 acolhidos, e eram moradores de rua também. Porém, não bastava só evangelizar, né? Tinha que acolher essas pessoas. E foram esses 10 primeiros acolhidos lá em São Paulo, e que gerou tudo isso. Hoje nós temos em média 2.000 acolhidos a nível Brasil, né? Temos uma fraternidade no Haiti, outra na Itália, né? Estamos aqui há 7 anos, temos um outro sítio no Paraná e em São Paulo, onde está o maior número de abrigados, né? de acolhidos. E aqui quantos abrigados vocês têm? Hoje nós temos em torno de 120 acolhidos. Isso oscila bastante. Aonde? Ficam Aonde aqui em Santa Isabel. Santa Isabel. Exatamente. Logo depois de Benevides ali, né? Do qual são 60% são idosos. E os outros 40% são da faixa etária de 18 a 45, 50 anos. Você tocou num aspecto que eu acho extremamente interessante para os nossos telespectadores. Idosos moradores de rua. Sim. 60%? Que característica? Mais ou Não. menos. Não, deles. Nossa, 60%? Sim, 60% dos sim, povos. mas então, qual é a peculiaridade que tem um morador de rua idoso, comparado com aqueles que são de maior número, mas numa faixa etária de praticamente jovens, 18 a 29 anos? Eu queria ouvir também a sua opinião. Tá. Existem muitos que foram abandonados, outros que têm até uma certa debilidade mental, que você não consegue saber de onde ele veio, ele pura e simplesmente foi achado na rua. E o nosso trabalho consiste nisso, independente do que ele seja, o que ele esteja passando na rua, é acolher, trazer para que ele dê uma dignidade para ele, né? E às vezes encontramos relutância também, né? Não são todos que querem vir, não. Mas eles são mais ou menos relutantes do que os jovens? Não, são menos relutantes. Os jovens, o tipo da coisa, o jovem ele precisa muito adquirir a confiança, né? A conquista. Exatamente, a conquista essa é mais conquista, longa. né? Mas o nosso perfil, o que acontece? Muitos retornam, vão e voltam desses jovens. Sim. Nós temos uma quantidade muito grande daqueles que já foram e voltaram, não só 1, 2 vezes, não, 3, 4 vezes. E a gente está de braços abertos para acolher, porque... A Reis, gostaria de ouvir a tua opinião sobre os idosos. Né? Eu concordo com ele com relação, assim, quando nós conseguimos, né, fazer esse convencimento dos idosos, né, ele primeiro realmente é relutante, né, assim, ele reluta, mas assim, porque o que é o idoso? Ele vem de muito tempo, né, nessa vida. Nos abrigos de vocês tem mais idosos do que jovens ou é o contrário? Não, mais jovens. No de vocês é a maioria? Hoje é mais idoso. Idosos. Mais jovens, exatamente. Porque eles vão e vêm, né, os idosos vão, e a maioria que nós encontramos também na rua, principalmente no centro da cidade, são pessoas com algum problema de déficit mental, né, do problema de situação de saúde mental. Então é para o hospital de clínicas, aí volta a falar da parceria que nós temos que ter, né, essa importância. Você fala que não pode ser uma intervenção unilateral, mas tem que ser integrada. E fale um pouco dessa integração. Quem são os órgãos e também como é que vocês trabalham essa relação com os órgãos públicos, com os órgãos... como é que se dá essa integração? Bom, veja bem, hoje nós não temos uma vinculação. Nós não Sim. temos uma vinculação com alguns públicos, até porque nós estamos
o nosso é um movimento religioso, né? Então, mas nós atendemos, se por exemplo, um assistente social precisa de um acolhimento, tal, esse tipo de coisa, é só trazer para a gente conversar, não tem problema nenhum. Nós não deixamos de atender, exceto algum caso que realmente requira atendimento médico constante, tal, especializado. Aí fica meio difícil, né? Mas de forma, normalmente, gratuitamente, pode trazer que a gente... Sim, mas quando vocês precisam de serviços, por exemplo, de saúde, coisa assim, vocês, como é que vocês trabalham essa questão? A gente procura realmente nos postos de saúde, nas assistentes sociais, tal, os que estão mais próximos, para que nos oriente como fazer naquele caso. Por exemplo, agora nós estamos com um problema muito grande de pessoas idosas que, como eu falei no começo, não sabem dizer onde nasceram, quando nasceram, esse tipo de coisa. Então a gente precisa de documentação, exatamente, porque para se tirar um cartão de SUS, por exemplo, precisa de uma documentação. E a gente não consegue. Está difícil nesse sentido, né? Mas a gente procura atender da melhor forma possível, vamos até CAPES e tudo mais, procuramos junto aos assistentes sociais como nos auxiliar. É isso que nós percebemos também, a importância desses setores estarem juntos, né? Porque nós temos também até jovens que não sabem aonde nasceu, né? Não sabem onde tirou a primeira via de uma certidão de nascimento, né? Então, hoje nós temos a Defensoria Pública, que está diretamente conosco para ter esse contato direto com certidão de nascimento, cartórios, né? Também a Segup está muito próximo para a carteira de identidade. Nós temos hoje o Balcão dos Direitos também, que também a gente só encaminhar, que eles também então, nos auxiliam com relação à área da saúde também, os CAPs, as unidades básicas. Então, a maioria, hoje, como existe um decreto, hoje existe um decreto que realmente, a lei, como eu estou falando, nós temos várias leis que só faltam ser implementadas e implantadas, né? Que eles colocam que é obrigatório o atendimento de pessoas em situação de rua. Antes, quando nós procurávamos para ter um atendimento de urgência, nós não conseguíamos, porque a pessoa não tem documento, porque a pessoa não tem uma família, porque a pessoa não está acompanhada. Nós tínhamos muita dificuldade, mas hoje não. Hoje, assim, nós vamos, eles recebem, hoje acompanham a defensoria. Quando eu não sei aonde eu tirei a primeira via da certidão de nascimento, porque a certidão de nascimento é o primeiro, né? Tem que ter certidão para, né? Então, aí a defensoria manda para os cartórios, faz uma pesquisa, verifica aonde realmente, até nós conseguirmos. Então, essa união entre os setores se faz muito necessário. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque inclusive eu estive ontem na Defensoria Pública, né? Ocorre que a pessoa tem pelo menos que ter uma base, né? De onde nasceu, praticamente qual a data de nascimento realmente, senão não se consegue também, né? Porque senão é um trabalho muito vasto, né? Mas a gente já também verificou junto à delegacia que pode fazer o digital também. Depois eu precisaria até conversar porque assim, nós estamos procurando o máximo visibilizar essa pessoa que está na rua, né? Então é isso que nós buscamos sempre, os setores que nesse sentido que tem que ser um trabalho integrado, né? Fugir da indigência, né? Fugir da indigência. E a sociedade civil, né? Você vai perguntar ou eu posso logo responder? Não, claro, né? pode. A sociedade civil, ela se faz muito necessária nesse momento, porque às vezes ela conhece tal pessoa, eu conheço porque é vizinho, porque foi meu tio e tal, e a gente já conseguiu através disso. Às vezes a pessoa lembra, não, mas eu morei em tal canto, vamos lá. A gente vai, né, pela vizinhança verificar e ir em busca, né? E a sociedade civil não é aquela que pode, antes tinha muito isso, né, dizer, tira de lá que eu não quero na minha casa, mas hoje não, e já sabe aonde procurar. Agora eu faço uma última questão, porque já estamos encerrando, infelizmente o tempo voa. O cidadão comum que se depara com uma determinada situação, o que ele pode fazer no sentido de ajudar essa pessoa que está nessa situação de rua, morando ou dormindo num determinado lugar e tal? O que ele pode fazer? É importante porque
tantos telespectadores com certeza devem ter se deparado com situações dessa natureza. Qual é a orientação que vocês dariam nesse caso? Acho que o principal é não discriminar. O principal, a pessoa tem que saber que aquele é um ser humano igual, que pode realmente estar conversando com essa pessoa primeiro, antes de dizer, ligar para qualquer número e dizer, vem aqui buscar. Ninguém busca ninguém, né? Ninguém tira compulsoriamente ninguém. Pode informar. Conversar com esta pessoa, perguntar de onde ela veio, você quer realmente atendimento, você quer ir para uma casa, para um abrigo, aí sim. Nós temos os abrigos da FUNPAPA, nós temos hoje os 180. Mas nesse caso... Isso, nós temos hoje o 180 que ele direciona e ele até já tem uma descagem direta com a assistência e com a saúde do 180. Qual é o número? O 180 180, mesmo, né? Que ele vai diretamente em contato, ele liga, já várias vezes, liga, olha, tem uma pessoa tal, ele quer, então vamos lá. Carlos, rapidinho. Chegando bem nisso também, no nosso caso, a gente, primeiro passo é realmente esse bate-papo e perguntar se a pessoa quer. Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas vão e... mas não é isso que eu queria. Mas é bom eu dar uma ligada para vocês. Sim, olha, dá uma chegada aí. Sim, com certeza. Não há problema nenhum. E às vezes a gente está até próximo, né? Porque a gente está sempre fazendo pastoral de rua aqui nos finais de semana, aqui no centro de Belém. Vamos agora, se Deus quiser, em dezembro, vamos fazer uma missão de rua de pelo menos uma semana, então... Vai aqui, então, o apelo a todos os nossos telespectadores que nos brindaram com a assistência a esse programa, no sentido de que todos nós temos alguma responsabilidade, todos nós temos algo que podemos fazer diante de situações difíceis que estas pessoas e outras pessoas, diante do sofrimento humano, diante das dificuldades que as pessoas enfrentam. E com isso queremos agradecer vocês por terem participado desse nosso programa. Queremos agradecer também você, telespectador, que soube nos acompanhar e também seja multiplicador dessas informações para tantas pessoas com as quais você tem convivência. Muito obrigado. E aqui, Francisco, nós estamos encerrando mais um programa. Nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia e na próxima quarta-feira estamos de volta com o Pensando Bem. Até a próxima.